Bem-vindos ao Astropédia by Bia Nogueira. Eu sou a Bia. Tô aqui para explicar para vocês hoje sobre um tema dentro da astrologia que é muito polêmico, né? Na verdade, é um tema que ele é bastante antigo, mas de tempos em tempos ele é resgatado, né? Sempre tem um pessoal que defende muito ele, que fala que sente muito esse fenômeno, esse evento, né? E eu tô aqui para explicar para vocês se esse evento tem alguma base, algum fundamento astrológico de fato e se ele é de fato tão importante pra gente dentro da astrologia ou não. Lembrando que a minha perspectiva, a minha abordagem aqui sempre é voltada para a astrologia, né? E é sobre essa área, sobre essa grande área de conhecimento aí que eu vou falar, tá bom? Então, o tema de hoje é inferno astral, né, gente? O inferno astral, o que é? Teoricamente, se fala muito sobre ele. Disse que é um período que acontece antes do aniversário da pessoa, de cerca ali de 30 dias, em que ela tem um mês muito triste, né? Se fala muito que é um mês difícil, que é um mês de dificuldade, que a pessoa passa por vários assuntos, né? Seja da vida exterior, né? Então, assuntos de trabalho, assuntos de relacionamento, ou seja, nessa abordagem mais interior, eu me sinto mais triste, mais para baixo, que acabam atrapalhando aí a vida dela, que ela se sente desanimada, que ela se sente meio sem energia e assim por diante. Eu queria começar falando desse tema o seguinte, é muito comum, né, como a astrologia já é uma área de conhecimento que é muito polêmica, né, que tem esse lado holístico, mas ao mesmo tempo a gente estuda, a gente quer aprender sobre ela, a gente usa como ferramenta de autoconhecimento, alguns usam como uma ferramenta de espiritualidade, então alguns desses temas, né, eles são muito fomentados na internet, eles são muito divulgados, são muito falados, só que na verdade a astrologia ela é permeada por vários temas que têm muito mais relevância, que têm muito mais importância e que não são tão padronizados, né? Porque quando a gente fala de inferno astral, acaba sendo uma padronização, que é o seguinte, então um mês antes do meu aniversário, eu vou sentir aquilo que você também sente, né? Então a gente tem um padrão, como se fosse uma coisa esperada e que vai acontecer igual para todo mundo. Só que dentro da astrologia, a gente sabe que cada um tem o seu mapa astral individual. E esse mapa astral, ele é muito importante que a gente analise ele, cada um da sua maneira, cada um com aquilo que cada mapa tá pedindo. Então não dá pra gente generalizar, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Não dá pra gente generalizar e pensar que em determinada etapa do ano todo mundo vai sentir a mesma coisa que o outro sente, porque é um evento que se repete igual pra todo mundo. Isso não existe, né? Isso daí não é uma coisa muito funcional dentro da astrologia. Na verdade, isso daí vem muito da seguinte noção, eu acredito. Porque vocês sabem que quando a pessoa faz aniversário, né, é como se ela estivesse entrando no ano novo pessoal dela. Então ela tá começando um novo ciclo, né? Pra gente que estuda astrologia, a gente fala, é a revolução solar, a data do aniversário, o momento em que o sol vai voltar pro ponto, né? Pro signo, pro grau em que ele tava no instante de nascimento e, portanto, inclusive a revolução solar é uma das muitas técnicas de previsão que a gente usa e, de fato, é um marco importante, tá? Porque a gente fala, a pessoa tá fazendo aniversário, tá abrindo um novo ano pessoal dela, né? 12 meses ali até o aniversário seguinte em que ela vai ter que trabalhar alguma coisa. Só que é muito curioso essa noção de que antes do nosso aniversário a gente vai ter um período muito difícil, né? Na verdade, o que esse suposto inferno astral na verdade ele não tem muita base, né? Porque a gente em astrologia se orienta muito por trânsitos, né? Mas a gente não tem nenhum trânsito específico que tá acontecendo ali que desencadeia o inferno astral, que é uma coisa que vai ser difícil para todo mundo, que é muito pesado, né? Então, existem outras coisas que a gente até pode levar em conta, dependendo da fase do ano que a pessoa tá vivendo. Mas aí a gente vai ter que olhar para aquele mapa astral específico, né? Então, nesse mês tem tais coisas acontecendo sobre esse mapa, através de trânsitos, de progressões, né? Não é simplesmente porque a pessoa tá fechando ali o ano dela e 30 dias antes ela tá sendo castigada, né? Penalizada ali pelas coisas que ela fez ao longo desse ano que tá terminando, não.
Na verdade, eu até queria convidar vocês a enxergar esse inferno astral como nada mais, nada menos que o fechamento de um ciclo, né? Sendo esse fechamento de ciclo uma oportunidade em que de fato a pessoa pode ficar um pouco mais reflexiva, porque ela tá ficando mais velha, porque ela tá entrando numa outra etapa da vida, porque vai começar um ano novo pessoal para ela. Então ela pode estar pensando, o que vai acontecer, o que eu fiz nesses últimos 12 meses que eu posso aproveitar, que eu não posso. Pode até ser uma fase muito produtiva para o julgamento, para reflexão, para que ela colha algumas ideias ali, né, das coisas que ela veio vivendo. Porém, daí pra gente falar que é o momento que ela se sente mal, que ela fica com a energia baixa, que ela passa por dificuldades, isso não é o caso, tá bom? Uma coisa que a gente, por exemplo, existem muitos momentos ao longo do ano em que a gente pode sentir uma fragilidade no nosso mapa, né? Devido a N outras coisas. Vamos pegar, por exemplo, o movimento do Sol, né? Então a gente sabe que mais ou menos 6 meses antes do aniversário da pessoa, né? Tô dando um exemplo aqui para vocês. O Sol vai fazer uma oposição ao Sol natal daquela pessoa. Então é como se o Sol em trânsito tivesse enviando um aspecto mais tenso para o Sol natal daquela pessoa. E aí a pessoa pode até passar por alguns questionamentos, fica um pouco mais tensa, tem questões internas para ela trabalhar, para ela elucidar, né? Então, mais ou menos 6 meses ali antes do aniversário, a gente pode ter por ideia, né, que a pessoa fica um pouco mais sensível. A gente até pode se basear só no trânsito do Sol para falar uma ou outra coisa genericamente, tá? Então, 6 meses antes do aniversário, que o Sol em trânsito fica oposto ao Sol natal, ou quando o Sol passa pelo signo contrário ao ascendente, né? Então, se for Áries é meu ascendente, quando o Sol estiver passando por Libra, esse Sol vai ficar oposto ao meu ascendente. Então, pode até ser, né, que tem alguma coisinha ali para ser trabalhada na minha disposição física, tá bom? Mas, novamente, não é, gente, não é nesse período, nessa época de inferno astral. Aí você pode até vir pra mim falando, Bia, é sim o inferno astral, ele acontece sim, ele é real, eu sempre sinto, eu tenho N dificuldades 30 dias antes do meu aniversário, né? Isso pode até acontecer individualmente com você, né? Mas a questão é que isso não vai estar vinculado ao inferno astral. Talvez você sempre tenha, né, coincidentemente no seu mapa, alguma progressão que é ativada antes do seu aniversário, ou sempre acaba tendo algum aspecto difícil para você trabalhar, tá bom? Mas isso não vai ser uma regra, isso não vai ser generalizado. Até um convite para você perceber, para você reparar, então tem momentos do ano, quais meses que eu fico mais sensível, né? Pode ser que o Sol naquele mês esteja transitando por alguma área do meu mapa que tá ali mais frágil, né? Que tem algum planeta que não se sente muito bem, que tá num estado cósmico mais fragilizado. Então todo mundo é muito convidado, né? Aí reparando como vai se sentindo ao longo do ano e se existe algum padrão repetitivo que acontece conforme os anos vão passando, tá bom? Todo mundo pode fazer isso, até um convite, uma coisa aí para você testar empiricamente sobre o seu mapa. Mas, novamente, o inferno astral, ele é uma coisa que se fala muito, né? Que se dá muito peso, sendo que, na verdade, ele não pode ser levado em conta de uma maneira tão genérica, tão generalista, não vai ser todo mundo que vai ter. Aliás, não existe nenhum trânsito específico ali de um mês antes do aniversário da pessoa que vai desencadear alguma situação tensa para ela. Na verdade, o que pode acontecer, muito mais provável, né, é que vai ser uma fase de fechamento de ciclo, porque ela vai entrar num ano novo astrológico pessoal dela, então ela pode ficar mais sensível, tô pensando em coisas que eu já passei, que eu já fiz, né, como eu tô mais sensível, tudo que me cerca pode me ativar muito mais, né, me atingir muito mais, então daí sim, tá? Mas não é o inferno astral, não é que a gente vai ter uma coisa negativa, que eu vou ter que ficar 30 dias na minha casa antes do meu aniversário, senão tudo que eu vou fazer ali dá errado, né? Então a gente tem que separar aí o joio do trigo quando a gente vai falar de grandes temas da astrologia, tá bom, gente? Então isso daí, vocês são até convidados a comentar aqui nesse vídeo, tá? Se você sente alguma coisa no seu inferno astral, ou se você já reparou agora que eu tô trazendo esse dado, né? Que 6 meses antes do aniversário, a gente pode ter uma fragilização por outras coisas, tá? Que aí é o trânsito do Sol, ou quando o Sol passa no signo oposto do seu ascendente, se você também sente alguma coisa, tá bom? Independente do que vocês quiserem, dúvidas, questões aí sobre inferno astral, também podem escrever
escrever aqui pra mim, tá bom? Muito obrigada pela presença aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixa de me dar um curtir, se inscreve no canal aqui Astropédia by Bia Nogueira, ativa ali o sininho das notificações. Cada vez mais eu tô trazendo conteúdo pra vocês voltado para astrologia, lembrando que aqui o canal é destinado à astrologia, tá bom? Muito obrigada, beijo grande, até o próximo vídeo.